Deus, querido. Primeiro tomar da igreja do paz do Senhor. Amém. Como é bom estamos aqui de novo, né? Glória a Deus, aleluia. Mas nós vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículos 39 ao 42. Lucas, capítulo 23, 39 ao 42. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Junto com Jesus, no dia da crucificação, haviam dois malfeitores, um à sua esquerda e o outro à sua direita, que eram Gesma e Dimas. Esses versículos que acabamos de ler são uma discussão entre ambos, na qual Gesma disse para Jesus: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Em outras palavras, se tu és o Messias, prova, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Se fizeres isso, eu acreditarei que és Messias. Se tu é o bonzão, desce da cruz e prova para mim. Só que Jesus não precisou provar nada para Gesma. Assim como também não precisou provar nada para o diabo, quando o próprio disse: Se tu és Messias, lança-te aqui embaixo. Se fizeres isso, eu acreditarei. Logo após esse comentário de Gesma, Dimas o respondeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Tu nem mesmo na hora da morte temes ao Senhor nosso Deus? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Aí olha para Jesus que estava na cruz central e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No momento em que Dimas olha para Jesus, ele descobre 3 grandes tesouros na cruz central. Nesse momento, Dimas viu o que Jesus tentou mostrar para muita gente e poucos viram. Na hora da morte, Dimas viu o que muita gente não viu. Quais são as 3 descobertas de Dimas? Quando ele olha para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, Dimas descobriu que na cruz estava um Senhor. Primeira descoberta de Dimas: descobriu que na cruz estava um Senhor. Jesus tentou durante 33 anos de sua vida mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o Senhor que dessossega vento, sossega mar, que Ele é o Senhor de tudo. E Dimas, na hora da morte, olhou e gritou: Senhor! Se o diabo quiser, Jesus é Senhor. E se o diabo não quiser, Ele é Senhor do mesmo jeito. O Senhor de toda a terra, onde nem ao menos uma folha cai sem sua permissão. Mateus capítulo 14, 22 ao 33. Marcos capítulo 6, 45 a 52. E João capítulo 6, 16 ao 21. Ambos relatam um dos milagres de Jesus, no qual ele caminha sobre as águas. Você acha mesmo que as águas vão sucumbir ao Criador delas? Não. É um fantasma? Não tenha medo, sou eu. Pedro disse: És o meu Senhor, manda que eu vá, porque as águas te obedecem. Jesus diz: Vem Pedro, e lá vai Pedro caminhando sobre as águas. A morte de Lázaro, encontrada lá no livro de João, no capítulo 11, lá no versículo de número 43, Jesus fala para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E lá vem Lázaro caminhando em sua direção. Nem mesmo a morte sucumbirá ao Senhor. Se um dia eu for visitar o túmulo de Allan Kardec, na França,
verá que lá está escrito que já os ossos mortais de Allan Kardec. Se um dia for visitar o túmulo de Buda na Índia, verá que lá está escrito aqui já os ossos mortais de Buda. Se um dia for visitar o túmulo de Maomé em Meca, verá que lá está escrito aqui já os ossos mortais de Maomé. Mas se um dia for em Jerusalém, onde puseram Jesus de Nazaré, na entrada do túmulo vai estar escrito bem grande uma placa em inglês: He is not here for his reason. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Jesus é Senhor. Ele é Senhor. Segunda descoberta de Dimas, quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Meus irmãos, como eu chegaria para alguém em que nunca lhe favoreci na vida, nunca fiz nada na vida dessa pessoa, nunca cooperei com nada na vida dessa pessoa, como que eu chegaria para ela e falaria: lembra-te de mim? Lembra-te de mim, ou seja, puxa na memória, traz o passado para o presente. Era isso que Dimas estava tentando dizer: lembra-te de mim, ou seja, puxa na memória. E para entendermos isso, vamos voltar 31 anos atrás, quando Herodes mandou matar todos os meninos de 0 a 2 anos que nasceram em Belém. Motivo: matar o Messias. Isso você encontra no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 16. José, sabendo disso, fugiu. E sabemos que quem foge, foge com a roupa do corpo. Não passa a pegar dinheiro, não leva comida, não leva nada. Fugir é inesperado. E José fugiu. Ele colocou Maria em cima do jumento, Jesus em cima do jumento no colo de sua mãe, e foi puxando o jumento em direção ao Egito. José fugiu para o Egito. E sabemos que quem foge não vai pelo caminho, porque quem vai pelo caminho é um bobalhão. Quem foge vai pela mata. E José vai fugindo, abrindo o seu próprio caminho, e não pelo caminho feito. Ele não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha nada. Só que o anjo disse: foge, e ele fugiu. Ele não parou para ir no acampamento, não parou para descansar, porque qualquer paradinha que ele desse poderia levar à morte de Jesus. Então ele não parava por nada. Maria dormia em cima do jumento, Jesus também dormia, só que ele não podia dormir, porque era ele que abria o caminho. Mas teve uma hora que ele já não aguentava mais, por conta das suas limitações. E José, não aguentando mais, disse a Maria: Maria, eu não aguento mais. E segundo a história, José chorava, porque ele não queria parar, porque a ordem foi: foge. E ele, com medo do rei encontrá-los, começou a chorar. Mas aí ele viu longe uma fogueira queimando, era madrugada. E quando ele viu aquela fogueira, ele falou para Maria: Maria, são pastores cuidando das ovelhas, porque na época era normal pastores acenderem fogueiras para aquecer as ovelhas. E quando ele viu aquela fogueira, ele veio de longe gritando: Shalom, Shalom, Shalom. Por quê? Porque um ladrão de ovelhas não grita, ele vai ponta de pé. E José, para não ser confundido como um salteador de ovelhas, foi gritando. E ele esperava, meus irmãos, a contra-senha, que é o quê? Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai. Só que ele não ouvia. Mas ele prosseguia: Shalom, Shalom. Mas aí ele se aproximou e viu que aquela fogueira não era de pastores, coisa nenhuma. Era um pedaço de cabrito assado com algumas botijas de rum e nada mais, nada menos com o local abandonado. José olhou, não entendeu, e desceu do cume das montanhas 7 salteadoras, que era um grupo de 8 marginais fugitivos perigosíssimos, e quando escutaram o grito de Shalom, 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 se esconderam nas montanhas. Desceram-se 7, porque o de número 8, que era o chefe, estava dormindo na gruta. Mas quando eles perceberam que era um velho indefeso puxando um jumento, uma linda senhora com uma criança no colo, eles logo entenderam: tem mulher para passar a noite. E eles desceram e foram até o irmão José e bateram no irmão José sem pena. Ele caiu no chão gemendo de dor. Rapidamente foram até Maria e com brutalidade lhe arrancaram de borda do jumento. Jesus, com isso, caiu no colo de sua mãe, debaixo do jumento, prestes a ser pisoteado. O segundo, em escala de chefe, veio e com a mão
amordaçou a boca da irmã Maria, enquanto os outros tentavam arrancar as suas vestes. E Jesus, vendo tudo isso, chorou forte, segundo os historiadores. Jesus, vendo o sofrimento de seus pais, chorou tão forte que acordou o chefe na gruta, que levantou, pegou a espada e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá e viu que era uma criança prestes a ser pisoteada, um velho gemendo de dor e uma mulher prestes a ser maltratada, ele rapidamente foi até Jesus, pegou no braço esquerdo e com a espada na mão direita apontou para o rosto daquele que estava amordaçando a boca da irmã Maria. E ele disse: larga esta senhora agora. Mas por quê? Larga esta senhora agora, eu estou mandando. Todos saíram, só ficou aquele que amordaçava a boca da irmã Maria. E ele disse: o senhor me mata, mas eu não mato. Você vai largar? Mas por quê? Porque minha senhora mãe, antes de morrer, me chamou e disse: filho, eu tenho lutado para te tirar deste caminho. Não foi isso que eu te ensinei, mas vejo que eu não consegui. Então ponha a tua mão sobre a coxa esquerda de tua mãe e faz o juramento de um verdadeiro judeu. Jura-me que jamais vai tocar em criança. Jura-me que jamais vai tocar em mulher indefesa. Jura-me que jamais vai tocar em velho. E parece que os 3 pedidos, parece que minha mãe estava vendo essa cena aqui, porque os 3 pedidos dela estão presentes aqui. Então ele disse: morra em paz. Pois então eu morro, mas eu cumpro o desejo de minha mãe. Não vou largar, não vai. Cortou o rosto daquele indivíduo, que teve que tirar a mão do rosto de irmã Maria para socorrer a própria cara. Horas depois, quando tudo estava mais calmo, esse marginal chegou até o chefe dele para pedir desculpas. O senhor me perdoa? Tudo bem. Mas aí, chefe, o que vamos fazer? É simples. Nós 8 vamos ficar acordados e eles vão dormir. Vamos vigiar eles. E assim foi feito. Quando é de manhã, o irmão José come um pouco de pão, bebe um pouco de suco de uva. O jumento estava super carregado de mantimentos. Os marginais foram até o irmão José, entregaram um pouco de dinheiro, porque ele estava sem nada. Disseram: estou aqui, a sua provisão. E José foi subindo. Aí o chefe de marginais vem e diz: senhora, como é seu nome? Maria. Senhor, como é seu nome? José. E essa criancinha linda que segurei no colo, como se chama? É Jesus. Como? Jesus. Mas como assim Jesus? Porque se você não sabe, ninguém nunca tinha sido chamado de Jesus. Pode olhar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não vai achar nenhum outro Jesus. O mais parecido é Josué. Aí ele disse: Jesus. Nunca ouvi falar nesse nome. Maria disse: nem ele. Shalom, Jesus. Shalom, irmã Maria. Shalom, seu José. José toca o jumento. Lá no topo da colina, Maria disse: José, espera um pouquinho. Ela desceu, pegou Jesus, foi correndo, desceu a colina. Quando chegou lá, os 8 estavam. Ela disse: com licença, meu filho vai crescer e eu vou contar essa história para ele. E um dia ele vai me perguntar: minha mãe, como era o nome do homem que nos socorreu? Que nome eu digo para o meu filho? Que nome eu digo para Jesus? Diz para Jesus que meu nome é Dimas. Era isso que Dimas estava tentando dizer. Puxa na memória, traz o passado para o presente, lembra-te de mim. Sabe quando Dimas deu isso? Porque Dimas achou que estava tudo perdido. Ele olhava para a cruz central e só via mais um, porque era normal a morte por crucificação naquela época. Mas quando o rei mandou pôr uma tábua na cruz central, ele reconheceu que ao lado dele estava Jesus, o rei dos judeus. Aí ele olhou: Jesus. Jesus. E sabendo que não existia nenhum outro Jesus,
Ele logo pensou: Jesus, é Ele mesmo. Então olhe para a dor: Jesus, sei que Tu és Senhor. Agora faz mais. Lembra-te de mim. Dimas descobriu que Jesus tem boa memória. Dimas descobriu que Jesus tem boa memória. Jesus tem boa memória, meus irmãos. Ele não se esqueceu de você. Glória a Deus. Ah, mas já faz muito tempo, estou esperando e até agora nada. Tenha calma. Ah, mas já faz muito tempo, estou esperando e até agora nada. Se tem uma coisa que eu tenho para te falar é que Jesus tem boa memória. Ele tem uma promessa na tua vida e na hora certa vai acontecer. Tenha calma e tenha fé, porque na hora certa vai acontecer. Ele tem boa memória. Vai orando, vai pedindo, vai adorando. Continue firme, porque na hora certa vai acontecer. Ele tem boa memória. Está escrito na Bíblia: ainda que sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel. Então, se Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Aí Jesus olha para Dimas como: mas como ele esquecer de tudo, Dimas? Tu enfrentaste 7, como é que agora eu me esqueceria? Ei, Dimas, quem chega no paraíso, chega com um anjo. Mas tu, Dimas, vai chegar comigo. Vai chegar comigo, Dimas, vai chegar com o dono. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. De repente, Dimas descobre o terceiro e último grande tesouro na cruz central. Quando ele diz: quando entrares no teu reino. Me ajude, meus irmãos. Quando entrares no teu reino. Jesus descobriu, Dimas descobriu que Jesus é rei. Mesmo com tantos cortes, mesmo com tanto sangue no seu corpo, com os sobrecílios cortados, não dava para ver a pele de Jesus por causa de tantos cortes. Mas Dimas não viu nada disso. Dimas olhou para aquela cruz e viu um rei. Dimas descobriu que Jesus é rei. Então, quais são as 3 descobertas de Dimas? Primeiro, Dimas descobriu que Jesus é Senhor. Segundo, Dimas descobriu que Jesus tem boa memória. E terceiro, Dimas descobriu que Jesus é rei. Agora encerrando. Se tem uma coisa que eu tenho para te dizer, é que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem boa memória e que de tudo sabe, Ele está cuidando de você por onde quer que andares. Jesus é com você. E eu encerro por aqui e agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.